Olá pessoal, eu sou o professor Luciano, sou formado em filosofia, fiz pela USP de São Paulo, tenho doutorado em comunicação e semiótica na PUC, então eu estou aqui para apresentar meu canal Chave de Letra. Antes eu vou falar um pouco sobre a motivação de começar de vez, passar essas dicas aqui através do canal do YouTube, né? Infelizmente eu tenho que falar da minha condição. Eu sou paciente de oncológico, né? Eu tive internado e foi no meio da internação que eu tive ficou muito claro para mim, né, que eu precisava voltar a lecionar, dar aulas, né? Então o YouTube serviu como essa opção, né? Então eu estou aqui. Durante a internação aconteceu um episódio interessante que tem interesse filosófico, inclusive, né? Eu fui para a internação por uma cirurgia de urgência, né? Então o médico explicou a minha situação, né? Veja, você tem um tumor metastático, ele estreitou a sua medula. Como você pode perceber, você já perdeu os movimentos da perna. Eu de fato cheguei numa cadeira de rodas, né? Ele está subindo, como você também percebeu, o intestino parou de... minha queridinha. Ele estreitou a parte, ele foi subindo, né? Estreitou a parte relativa ao intestino, que também parou de funcionar. Então ele avisou, vai precisar de uma cirurgia de urgência para tentar abrir espaço na sua medula, colocar 4 parafusos para estabilizar, e assim a gente consegue ganhar tempo para a radioterapia, né? Que seria a segunda etapa. Quando ele me perguntou, porque no Hospital Paulistano, aproveitar para agradecer o corpo médico de enfermagem do Paulistano, fantásticos, recomendo assim com louvor, né? Olha como é que eu já estou, né? Quando eu cheguei numa cadeira de rodas, tinha perdido 12 quilos em 3 dias, né? Então eu devo muito a eles, né? Então aí na hora de assinar um desses termos, ele me perguntou qual é a sua religião. Aí eu falei assim, independentemente de ser um professor de filosofia, antes mesmo, a religião nunca participou da minha vida, em nenhum momento. Então eu sempre fui ateu. Então não tenho religião. Escreva aí que eu sou ateu. Então ele explicou de novo, assim, você entende que a medula está comprimida, numa parte delicada, essa cirurgia é dificílima, nós convidamos uma médica de fora do hospital, uma neurologista, neurocirurgiã, especialista nesses assuntos, essas cirurgias delicadas, que envolvem medula, envolvem transmissão dessa parte de sinais, né, elétricos da inervação. Então ela foi convidada e ele explicou, você vai entrar numa cirurgia, daqui a pouco o técnico está subindo e você tem chance de óbito porque o caso é muito grave, você tem chance de tetraplegia porque a região é muito delicada, a cirurgia é muito complicada, muita coisa pode dar errado, você pode ficar paraplégico inclusive, ou o que eu acredito, foi o médico falando, né, o que eu acredito, porque eu não vi nenhuma lesão definitiva, você pode voltar com algumas sequelinhas daqui e ali, mas você pode voltar a recuperar os movimentos da perna e levar uma vida praticamente normal. E quando o técnico estava chegando, ele voltou a perguntar, então você
não acredita em nada mesmo, né? Você vai entrar numa cirurgia bem difícil, você não quer, né, que tome nenhuma providência, né? Você não... E aí eu tive um tempo para pensar, porque ele ainda não tinha chegado, o técnico, né? E eu me veio, né? Em que eu, né? De fato é uma pergunta. Em que você acredita, né? Porque a gente usa a abstração para viver, né? A gente visa a felicidade, a gente visa, né, a eternidade, não querer morrer, né? Então, aí eu pensando, mas de fato, o que eu acredito? Eu acredito, então, no conhecimento, né? Esse foi o meu grande mote ao longo da vida, é acreditar no conhecimento. No conhecimento entre pessoas de boa fé, porque também não adianta nada o sujeito adquirir conhecimento como um engenheiro e depois ele vai usar a engenharia como falsário. Pior para todos nós. Então o conhecimento ele tem essa conotação social, né? Então é nisso que eu acredito. Exige-se do sujeito que aprende alguma coisa uma benevolência e uma visão social, que eu acredito que o termo boa fé cumpra esse intento do que eu quero dizer, né? Os gregos, na democracia deles, para você ser um orador e se expor e pedir a palavra, o critério era benevolência. Se você fosse um canalha muito cruel, ninguém te ouvia. Então é como você tem o direito de pedir a palavra, você tem o direito de expressão, que é a parresia grega, mas ninguém te ouvia. Por quê? Porque você é uma pessoa cruel. Então eles não aceitavam isso. E eu acredito também nisso, que o conhecimento ele exige um trânsito de boa fé, né? Tanto quem ouve, tanto quem fala, tanto quem faça uso, né? Quem vai se mobilizar a partir desse conhecimento. Então é isso, o canal foi motivado para aproveitar esse tempo que eu tenho, que eu me recuperei, como vocês podem ver, o tratamento faz... Eu não tenho cura, mas o tratamento vai muito bem, obrigado, porque eu voltei a nadar, andar de bicicleta, faço academia, pedalo 30 minutos, subo escada sem corrimão, né? Uma vida... normal, sinto um pouquinho de dor nas costas por causa dos parafusos, mas eu acho que todo mundo que faz a artrodese vem a sentir, né, quando fica muito tempo de pé, mas eu estou recuperando essa sensibilidade, força, né, então acho que vou levar uma vida normal até que, né, eu tenho que continuar o tratamento ad infinito, né, mas tem feito... Enfim, tem feito resultado, né? Eu tenho sentido resultado. Então, eu vou aproveitar esse tempo aqui para divulgar e passar dicas para o pessoal leigo que tenha vontade de entrar nesse mundo da filosofia e já tentou algumas vezes, mas chega na livraria, pega um livro igual o Ser e o Nada, né? Pega a frase do Sartre, o homem está condenado a ser livre. Aí vai lá, puta, esse cara conversou comigo, me interessei, eu quero saber mais, né? Que demais, vai na livraria, compra o Ser e o Nada, a partir do título lá, Ensaio de Ontologia Fenomenológica. Não sabe lufas do que se trata, não entende que diabo é aquilo. Pô, tá na língua portuguesa e eu não entendo, eu leio, não sei o que esse cara tá dizendo. Exatamente, é que preciso uma iniciação. Então eu venho aqui, através desse canal Chave de Letra, para passar essas dicas, dar sugestão de leitura e passo a passo, porque vai ser uma espécie de curso em que o passo seguinte precisa do anterior, então ele é sequencial para justamente essas pessoas. Então eu vou dizer que vai ser numa linguagem acessível, mas exige sim um conhecimento pelo menos de ensino médio, né? Porque eu vou falar a origem da razão a partir da matemática do Egito. Então eu vou falar em triângulo retângulo, eu vou falar em retas paralelas, ponto, e subentende-se que, né, quem está ouvindo
já sabe, né? Então eu não vou ficar aqui explicando. Depois eu vou fazer a entrada desse logos, dessa razão, no ambiente político da Grécia. Então, eu não vou explicar a força do Egito, do Império Egito Antigo, nem a ascensão da Pérsia, a invasão da cidade, a destruição da cidade de Mileto. Então subentende que, né, vocês já sabem lá com o professor de história de vocês, né? Esse conhecimento está afiado. Não vou explicar aqui que é um triângulo equilátero, triângulo retângulo. Vou precisar dessas noções, porque não se entende o ato de filosofar se não entender uma palavrinha que vai ser o tema do próximo programa, do próximo episódio. A palavra logos, a palavra grega logos. Ela que foi traduzida para o latim com a invasão da Roma dominou a Grécia, ela foi traduzida para o latim falado pelo povo, latim vulgar, e traduzida por ratio. Como a língua portuguesa ela sofreu muita influência do latim falado pela plebe, se vocês sabem que a plebe ela era iletrada, os patrícios dificultavam ao máximo o letramento da plebe para que ela ficasse perdida quando fosse exigir seus direitos. Então, ela precisaria da intermediação de um advogado, e o advogado da casta dos patrícios poderia enganar a plebe que não sabia direito o que estava acontecendo. Então, uma espécie de distribuição de poder. Essa plebe, ela falava um latim diferente do que era falado no Senado, por exemplo. E a língua portuguesa recebeu muita influência do latim vulgar, né? Latim falado pelo povo. Então, a palavra logos foi decodificada traduzida por rácio, e a língua portuguesa transformou em razão. Então, se não entender essa palavrinha, o conceito e a evolução desse conceito, não entende o ofício do filósofo. O que esses pioneiros queriam, afinal, né? Se não entender isso, você pode avançar, entender um livro do Sartre, né? Chegar a compreender, fazer a distribuição, o mapeamento dos conceitos, ler, reler, estudar o texto, mas você não vai conseguir pensar como pensou o pensador. Você consegue fazer a hermenêutica ou a interpretação e posicionar se eu concordo, eu não concordo, mas não consegue se inspirar e também pensar e criar um sistema, porque falta essa dica que eu vou passar para vocês, que é o início, a intenção e o uso do logos, né? E como que isso evoluiu até entrar o espaço político, certo? Então, sejam bem-vindos ao Chave de Letra. Esse nome eu devo ao meu blog que eu tinha em 2009, né? A época da explosão dos blogs. Eu tinha um bloguinho na plataforma do Blogspot, chamava Chave de Letra, só sobre cinema. Uma época que era muito difícil encontrar filmes que a gente considera, né, filmes difíceis, né? Então eu conseguia, eu pesquisava, eu achava o link para baixar, aí depois você tinha que juntar, e você tinha que procurar legenda, e tinha uma turma que migrava do Orkut, que lá ajudava, outros, quando você criticava um filme que eles amavam, eles xingavam, daquela briga, de gente se defendendo. Então eu fui muito feliz numa época difícil, né, da vida, porque veja, era uma época que eu estava começando o mestrado, mas o percurso foi bem torto, né? Eu abandonei a engenharia na USP São Carlos, depois eu comecei o direito, abandonei o direito na PUC, depois eu fiz a graduação de filosofia, né? Eu fazia junto com o direito, eu escolhi continuar com a filosofia, e logo em seguida, em vez de eu continuar a pesquisa dentro da filosofia, como eu não vi chance de pensar dentro da academia da USP, lá é muito engessado, se faz história do pensamento, mas não se faz o ato de filosofar. Então eu queria filosofar porque eu tinha uma teoria que eu queria desenvolver. Quem me deu essa oportunidade foi o departamento de semiótica da PUC.
Então era um momento de muitas dúvidas, muita angústia, não era definitivamente a pessoa feliz como eu sou hoje, apesar de, né, ter uma doença incurável, grave, mas eu era muito mais infeliz em 2009 do que eu sou hoje, né? Então, e esse blog me ajudou muito, porque, né, agitava o pensamento, encontrava pessoas, gente incrível que me ajudou, né? Gente que dava sugestão, não, você tem que assistir isso, aí você ia atrás e era bom, tinha boas dicas, e depois outro que eu não gostava, eu escrevia que eu não tinha gostado, o cara voltava lá, brigava com ele, xingava, era uma bagunça muito boa. Então eu fui muito feliz com esse bloguinho, né? Ele nunca mais mexi nele, tá parado lá, né? Mas eu adorava aquela bagunça. Então eu vou resgatar o Chave de Letra porque se trata basicamente disso, né? Uma chave, né? Para abrir esse caminho que nos é negado, obviamente, porque a filosofia, ela é filha do maluco da aldeia. Ninguém gosta muito porque ela levanta questões, né? A filosofia, ela é muito crítica, ela revira tudo, né? Porque foi assim que ela nasceu, né? Ela nasceu num ambiente de democracia nascente, com conflitos de classe evidentes, né? Formação de um povo, formação de uma língua, né? Então ela é crítica porque ela era filha do ambiente político, né? Então nos é negado essa, né, essa facilidade, essa passagem, mas por que essa língua tão estranha? De que eles estão falando, né? Então eu vim aqui resgatar o Chave de Letra, nada mais apropriado, Chave de Letra, para fazer essa, né, passar essas dicas, né, para esse azeitamento em quem estiver interessado. Então é isso, uma linguagem acessível. Então vou passar sequencialmente o que é a razão, vou começar o próximo episódio. Então vai precisar, a primeira aula vai ser a mais importante e dali por sequência até passar um pouco sobre a história do pensamento. Mas a intenção é sempre incentivar as pessoas a entrar nesse mundo da filosofia, começar suas bibliotecas, começar grupos, né? Formar grupo é muito importante, debater, trocar informação, tirar um tempo para leitura, pensar mais de uma forma organizada, né? O Logos, né? É importante aplicar o Logos, colocar uma ordem para sair do mundo da doxa, da opinião, né? Então, é mais ou menos isso que eu estou pensando. Eu imagino que vá conseguir postar um vídeo por semana, mas eu faço a captação, edição, então eu acho isso muito complicado ainda, né? Tem coisas que eu realmente não sei, mas então eu demoro, né? Às vezes eu perco o arquivo, tenho que fazer de novo, né? Então eu vou tentar postar um vídeo por semana, mas eu mesmo acredito que eu não vá conseguir, mas sempre com a intenção, vai ter uma sequência, eu vou continuar, senão qualquer coisa eu faço avisando que não vou conseguir. Mas fiquem atentos que eu vou tentar. Como eu sou fotógrafo colaborador, sou fotógrafo sênior, colaborador da Enciclopédia de Passarinho Wikiaves, às vezes eu vou para o mato, vou fotografar e aí eu não chego nem perto de computador, nem nada disso, né? Então vou adiar mesmo na cara dura e não vejo problema nenhum, certo? Mas fiquem de olho que vai ter uma sequência sim. Então eu agradeço a atenção dos senhores. Vou aproveitar aqui para agradecer todo mundo que ajudou na minha recuperação. Minha irmã fantástica, uma gigante, que me foi pegar fez a minha mudança lá de Aracaju para São Paulo, trouxe a minha gatinha Dadá, a coisa mais especial que eu tenho na vida, coisa boa demais. Minha irmã foi uma gigante. Quero agradecer minha mãe, que depois que você faz quimioterapia, o seu imunológico vai lá pro chão, né? E minha mãe, como tem experiência, ela é enfermeira e dentista, ela me ajudou, eu não tive nenhuma infecção oportunista, né? Desinfectava até o liquidificador, achava exagerado, mas mãe é mãe, né? Então, ela foi perfeita, né? Aí ajudou na minha recuperação. Eu queria agradecer meus amigos que
saíram de tudo quanto é lugar para visitar. Foi uma delícia, né? O sujeito saiu lá do México, né? Não posso falar nomes aqui porque eu não pedi licença para ninguém, né? E você sabe que a plataforma postou, vai ficar lá para sempre, né? Então eu evito falar nomes, né? Por isso mesmo, né? Mas meus amigos saíram do México, de Brasília, Curitiba, pessoal aqui de São Paulo super ocupado, agenda de médicos, né? Você sabe que todo mundo muito ocupado, mas não, pararam o que estava fazendo, foram lá me ver. Isso, né? O que é amizade na vida? A gente um dia vai falar, né? Só um tema, só um episódio sobre a amizade, né? Mas por enquanto é só na linguagem usual mesmo, né? Que coisa boa, né? Ter amigo, né? Como faz a diferença no ânimo, né? Pessoas que me deram força, que falaram que estava rezando, que colocaram meu nome no terreiro. Eu falei, isso, meu filho, bota que né? Eu não tenho religião não, mas, né? Que não tem, mas que existe, né? Então, foi uma delícia. Muita gente hoje me dá apoio, pergunta como é que eu estou, né? E eu não sou aquele grande amigo, assim, que dá atenção. Então, eu sou muito mais, né? O sujeito rato de biblioteca, né? Então, e meus amigos são fantásticos, né? Hoje mesmo me convidaram, não, vamos para Uberaba, eu tô saindo, eu passei na sua casa, então isso é muito gostoso, né? Isso dá um estado de ânimo, sofre um impacto muito forte, né? Da amizade. Eu também encontrei pessoas boas na minha vida, né? Que apostaram assim, não, você vai voltar a andar, vem, vamos pro restaurante, vamos atravessar a rua, você consegue, eu te seguro. Então isso é muito gostoso, né? Então eu sou muito, muito agradecido e aproveitar aqui a oportunidade para deixar registrado, por que não, né? Já que eu estou colocando a cara na tela, então, né, por que não? Eu vou muito, muito agradecido a essas pessoas, muito, muito obrigado. O pessoal do Hospital Paulistano, a minha família, meus amigos, as pessoas que me ajudaram, não tem do que reclamar, e talvez seja por isso que eu estou aqui, né, de pé, pedalando, nadando, fazendo academia. Então, né, parte disso não é só a medicina que faz, né, a cabeça da gente acompanha né, todos os condicionantes sociais. Então, a amizade, o amor, as pessoas, faz muita diferença, faz muita. Então, eu agradeço as pessoas e convido a todos a continuar acompanhar o Chave de Letra, onde eu vou falar numa linguagem acessível sobre filosofia. Então eu vou fazer essa introdução à filosofia, depois vou falar esse percurso da razão, quando ela entrou no espaço político e se tornou filosofia do jeito que a gente conhece, falar um pouco da geometria que tinha no Egito e como ela foi traduzida para a linguagem do grego, né, desse grego que saiu fugido dos persas lá, quando Mileto foi destruída, né? Então eu vou falar um pouco sobre isso. E depois, sequencialmente, vou entrar no ambiente político, explicar o que é a democracia, depois quem foi Sócrates, até finalmente conseguir um programa sobre o que é a filosofia. Então vai ter esse formato. O próximo, então, o que é a razão. Obrigado pela atenção dos senhores e até o próximo programa. Tchau, tchau, fiquem bem, espalhem o conhecimento, isso é importante. Até, tchau, tchau.